inflação do aluguel tem nova queda em outubro. Turismo de negócios cresce e supera o período pré-pandemia e você vai ver também. Brasileiros voltam às urnas neste domingo para definir quem será o presidente da República, os governadores de 12 estados e os prefeitos de 8 municípios. Autoridades russas afirmam que a retirada de civis de Kherson já foi concluída. Ministério Público espanhol retira acusações de fraude e corrupção contra Neymar. Amanhã é o Dia Mundial de Combate ao AVC, uma data para refletirmos sobre pequenos cuidados que podem salvar vidas. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo a essa edição. Estamos ao vivo e agora é 1h01 aí pelo horário de Brasília. Boa tarde, Dani. Boa tarde, Paty. Enfim, sextou, não é? Graças a Deus. Uma ótima tarde a você que nos assiste. Vamos juntos conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta sexta-feira. O Índice Geral de Preços Mercado, que mede a inflação dos aluguéis no país, recuou 0,97% em outubro. Essa foi a terceira queda seguida no indicador. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira pela Fundação Getúlio Vargas. Os números confirmaram a queda na chamada inflação do aluguel. Em agosto, o índice havia caído 0,95% e em setembro, mais 0,70%. Mas no período de 12 meses, o indicador mantém uma alta de 5,58%. Na prática, os inquilinos que pagam um aluguel mensal de R$ 1.300 passarão a pagar R$ 1.372, ou seja, mais R$ 72,54, já que a renovação é anual. E para evitar um reajuste muito grande, a dica é renegociar o aumento diretamente com o proprietário do imóvel. Com a retomada econômica após o período de pandemia, o setor de viagens corporativas faturou mais de 3 bilhões de reais nesse terceiro trimestre. O segmento aéreo foi o maior destaque do período. O levantamento da Associação Brasileira de Agências de Viagens Corporativas revelou que entre julho e setembro deste ano, o setor de viagens registrou uma alta no faturamento de 11,6% em comparação com o mesmo período de 2019, antes da pandemia. No terceiro trimestre, o segmento faturou mais de 3 bilhões e 300 milhões de reais. O avanço da vacinação contra a Covid e a recuperação econômica do país com maior controle da inflação e a menor taxa de desemprego influenciaram no melhor desempenho. Segundo dados da Abracorp, 9 dos 11 setores pesquisados superaram o desempenho quando comparados com 2019. O principal destaque foi o segmento aéreo, responsável por 66% do total da receita do setor no período. Na prática, somente os gastos com passagens de avião representaram mais de 2 bilhões e 200 milhões nos meses de julho, agosto e setembro. Já os custos com hotéis são responsáveis por mais de 24% da receita do setor de viagens corporativas, com um valor total de 828 milhões de reais no terceiro trimestre do ano. E nos mesmos 3 meses de 2019, o valor dispendido com acomodações foi de 762 milhões de reais. O pagamento de dividendos da Petrobras e a arrecadação recorde fizeram as contas públicas registrarem em setembro o segundo maior resultado positivo da série histórica para o mês. Em valores nominais, esse é o segundo maior superávit para o mês desde o início da série histórica, só perdendo para setembro de 2010. Ao descontar a inflação pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o resultado foi o sexto melhor da série histórica em 1995. O resultado veio melhor que o esperado pelas instituições financeiras, que esperavam resultado negativo de 847 milhões e 600 mil reais em setembro. Com o resultado de setembro, o governo central fechou os 9 primeiros meses do ano com resultado positivo de 33 bilhões e 775 milhões de reais. Ao corrigir os valores pela inflação, esse é o melhor resultado para o período desde janeiro a setembro de 2013.
O resultado primário representa a diferença entre as receitas e os gastos, desconsiderando o pagamento dos juros da dívida pública. A previsão de superávit ocorre mesmo com a emenda constitucional, que aumentará gastos sociais em 41 bilhões e 250 milhões de reais no segundo semestre e com as desonerações de 71 bilhões e 560 milhões de reais que entraram em vigor em 2022. O prazo para quitar os empréstimos do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte vai aumentar para 6 anos. Atualmente, o prazo é de 4 anos, com 11 meses de carência. O governo federal anunciou a extensão do prazo para o pagamento dos empréstimos contratados por meio do Pronamp, de 4 para 6 anos. A medida provisória prevê também juros mais baixos para pagar as parcelas. Os juros devem ser definidos pela Secretaria Especial de Produtividade e Competitividade do Ministério da Economia. Até agora, as linhas do Pronamp seguiam a taxa Selic mais 1,25% sobre o valor contratado para financiamentos concedidos em 2020, ou a Selic mais 6% sobre o valor contratado para financiamentos concedidos a partir de 2021. A medida provisória autoriza a renegociação e a prorrogação das operações de crédito atuais. Segundo o Ministério da Economia, os juros não serão alterados, mas passam a ser regulados pela pasta. As mudanças não valem para os futuros contratos. Em nota, a Secretaria-Geral da Presidência da República informou que as mudanças pretendem reequilibrar os financiamentos e recuperar a capacidade de investimento dos pequenos negócios, após o aumento da taxa Selic. E neste domingo, os eleitores brasileiros vão novamente às urnas para exercer o seu direito de cidadão. Essas eleições devem definir quem vão ser os dirigentes políticos do país, de 12 estados e 8 municípios. O atual presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva disputam o cargo. Nesse segundo turno das eleições, também devem ser escolhidos governadores de 12 estados e prefeitos para 8 municípios. Nesse sábado, o Tribunal Superior Eleitoral realiza a cerimônia de verificação dos sistemas eleitorais e a emissão do relatório Zerésima, que tem a finalidade de comprovar a inexistência de votos computados no sistema. Também neste sábado, os mesários preparam as instituições de ensino para o dia da votação. O presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes, agradeceu aos eleitores que votaram no primeiro turno e encorajou que todos voltem às urnas no segundo turno. Ele também agradeceu às prefeituras das 27 capitais, após todas confirmarem a gratuidade do transporte público no segundo turno. No domingo, em todo o país, as sessões eleitorais abrem às 8 horas da manhã e fecham às 5 horas da tarde, pelo horário de Brasília. É importante lembrar que o eleitor não deve levar para a urna o aparelho celular, máquina fotográfica, filmadora, equipamento de radiocomunicação ou qualquer outro dispositivo que possa comprometer o sigilo do voto. Os mesários podem reter os equipamentos enquanto o eleitor estiver votando. E o eleitor que estiver fora do seu município só pode votar se já estiver pedido voto em trânsito. Quem não puder comparecer precisa justificar a ausência. O eleitor que estiver fora do domicílio eleitoral, mas que solicitou voto em trânsito dentro do prazo estipulado pelo Tribunal Superior Eleitoral, pode votar normalmente no segundo turno das eleições, no local indicado à Justiça Eleitoral. Mais de 156 milhões de brasileiros devem ir às urnas, sendo que cerca de 315 mil cidadãos já realizaram o pedido para voto em trânsito. Quem estiver fora do estado pode votar apenas para presidente da República. E quem tem o título de eleitor cadastrado em outro país e estiver no Brasil, pode votar para presidente, desde que tenha feito o pedido à Justiça Eleitoral dentro do prazo. Quem não compareceu no primeiro turno pode votar no segundo turno normalmente. E quem não comparecer à votação no próximo dia 30 pode justificar a ausência pelo aplicativo e-Título ou enviar a justificativa pelo sistema Justifica ou por meio do envio do requerimento de justificativa eleitoral. Após as eleições, a justificativa deve ser feita na zona eleitoral competente.
E tão importante quanto saber em quem votar e o que deve ser feito na cabine de votação, de que forma justificar, é ter conhecimento do que é proibido no dia. Alguns comportamentos podem até ser considerados crimes eleitorais e acabar em prisão, como nós vamos mostrar agora. O Tribunal Superior Eleitoral alerta que, de acordo com o Código Eleitoral, pedir voto no dia da eleição é crime de boca de urna e pode render prisão de 6 meses a 1 ano, mais multa com valor entre 5 e 15 mil reais, além da suspensão do título de eleitor. No primeiro turno das eleições, realizado em 2 de outubro, o Ministério da Justiça informou que foram apreendidos 137 mil reais e 352 pessoas foram presas pelos crimes de boca de urna, compra de votos e de violação do sigilo do voto. Ao todo, a pasta registrou 1.378 crimes eleitorais. A boca de urna é caracterizada pelo ato de convencer ou induzir um eleitor a votar em determinado candidato. No dia das eleições, também é proibida a distribuição de panfletos e o uso de alto-falantes ou qualquer propaganda eleitoral nos meios de comunicação. Os candidatos e eleitores não podem publicar nas redes sociais nenhum novo conteúdo de campanha, assim como é proibido impulsionar qualquer material eleitoral na internet. Mas ao eleitor, a legislação permite que no dia do pleito seja feita uma manifestação individual e silenciosa da preferência, por meio do uso de bandeiras, bonés, broches, camisetas e adesivos. E antes do intervalo, a gente confere a previsão do tempo para essa sexta-feira e também para o final de semana de eleição em algumas cidades do país. De olho aqui no nosso telão, a gente começa falando de Brasília. A cidade registrou fortes temporais na tarde de ontem e a previsão é de que a chuva forte continue nesta sexta-feira. A máxima prevista para hoje é de 31 graus. No final de semana, o calorão e as chuvas vão continuar por lá, mas em menor volume. A máxima prevista para o sábado é de 32 graus e 31 no domingo. Em Curitiba, as temperaturas ainda devem continuar amenas, pelo menos nesse final de semana. A máxima prevista para hoje é de 27 graus, com previsão de chuva a qualquer hora do dia. No sábado, a temperatura cai um pouquinho, com máxima de 22 graus e previsão de chuva o dia inteiro. Já no domingo, a máxima será de 26 graus, com tempo firme. E para finalizar, a gente fala aqui de São Paulo. Vamos ao vivo com a câmera 10 lá fora? O céu entre nuvens nesse momento e a temperatura em elevação. Ontem, a capital paulista registrou um dos dias mais quentes em 9 meses. De volta comigo? Hoje o calor deve continuar por aqui, mas com máxima de 27 graus. No sábado, o tempo deve ficar instável e a máxima pode chegar aí aos 26 graus, mas tem previsão de chuva a qualquer hora do dia. E no domingo, que é o dia de eleição, a temperatura pode chegar aos 28 graus, com possibilidade menor para a chuva. E veja a seguir, autoridades russas afirmam que a retirada de civis de Kherson já foi concluída. E ainda, amanhã é o Dia Mundial de Combate ao AVC, uma data para refletirmos sobre pequenos cuidados que podem salvar vidas. Nós voltamos já! Seja bem-vindo mais uma vez, já estamos de volta ao vivo, agora 1h16 pelo horário de Brasília. Voltamos com destaque internacional. E atualizamos aí o conflito no leste europeu. Autoridades russas disseram nesta sexta-feira que a retirada de civis de Kherson já foi concluída. A região que foi anexada pela Rússia no mês passado tem enfrentado intensos conflitos nos últimos dias. De acordo com líderes da Crimeia, a península vizinha de Kherson, o trabalho de evacuação dos civis para regiões seguras foi organizado e concluído com sucesso. Na semana passada, as autoridades pró-russas instaladas na região ordenaram que todos os residentes abandonassem imediatamente a cidade antes de um avanço das forças ucranianas. A região sul do país tem sido o principal foco contra a ofensiva do exército. De acordo com o Ministério da Defesa da Ucrânia, mais de 90 localidades que estavam sob controle russo já foram libertadas.
Mesmo assim, as forças de Moscou ainda permanecem nas regiões como forma de resistência. Pelo menos 42 pessoas morreram e dezenas seguem desaparecidas após as fortes inundações que atingiram províncias do sul das Filipinas. O porta-voz e chefe da Defesa Civil da ilha de Mindanao afirmou que 16 corpos foram encontrados na cidade de Datu Odin Sinsuat, 10 em Datu Blas Sinsuat e 5 na cidade de Upi. Equipes de emergência e unidades militares ainda patrulham outras áreas onde ocorreram inundações e deslizamentos. As chuvas fortes começaram na noite de quinta-feira nesta região, comandada por um alto governo muçulmano depois de décadas de rebelião separatista armada. A tempestade desencadeou inundações repentinas que varreram árvores, rochas e lama durante a noite em comunidades principalmente rurais ao redor de Cotabato, uma cidade de 300 mil pessoas na ilha de Mindanao. A Agência Meteorológica de Manila indicou que esses eventos foram em grande parte causados pela tempestade tropical Nalgae, localizada mais a nordeste e que deve atingir o arquipélago durante o final de semana. E agora falamos de esporte. A Justiça da Espanha retirou nesta sexta-feira todas as acusações contra Neymar. O jogador era acusado de corrupção e fraude nas negociações de sua transferência do Santos para o Barcelona. O Ministério Público da Espanha pedia 2 anos de prisão e uma multa de 10 milhões de euros, cerca de 53 milhões de reais, para Neymar e outros réus do processo, que estava sendo julgado em Barcelona. A ação contra o jogador foi movida pela DIS, empresa que representava o atleta na época que ele foi vendido do Santos para o Barcelona em 2013. A acusação era de que o valor total da negociação foi disfarçado em outros contratos fictícios, para que a DIS recebesse um percentual menor do que tinha direito. Mas nesta sexta-feira, o próprio Ministério Público anunciou a retirada das acusações contra os réus. O promotor responsável alegou no tribunal que o caso se baseou em presunções e não em provas concretas. Além de Neymar, também eram réus os pais dele e 2 ex-presidentes do Barcelona. E, Paty, o sonho de todo torcedor, em qualquer lugar do mundo, é ver o seu time conquistar o continente. Amanhã será a vez da América do Sul conhecer o seu campeão. Seja qual for o vencedor, há uma certeza: ele será rubro-negro. Verdade, isso porque Flamengo e Atlético se enfrentam em Guayaquil, na disputa pelo título da Copa Libertadores da América de 2022. Os cariocas buscam o tri e os paranaenses tentam fazer a história e levantar a taça pela primeira vez. Como nos últimos 3 anos, a final será em jogo único. Em Guayaquil, Flamengo e Atlético Paranaense se enfrentam para ver quem vai ser o novo campeão da Libertadores. O Flamengo, do técnico Dorival Júnior, mantém a hegemonia em finais no continente desde 2009. O time carioca jogou 3 das últimas 4 decisões do torneio, só ficando de fora em 2020. Seu primeiro título foi com o maior ídolo do clube, Zico, em 1981. E o bicampeonato só veio em 2019, com a virada histórica no finalzinho. Agora, a nação rubro-negra espera comemorar o tri e alcançar o patamar de Palmeiras, São Paulo, Santos e Grêmio, todos campeões 3 vezes. Já o Atlético Paranaense, da lenda Felipão, busca o primeiro título da Libertadores. Nos últimos anos, o Furacão foi bicampeão da Sul-Americana, o segundo torneio mais importante do continente. E essa é a segunda vez que o time paranaense chega à final da Libertadores. Em 2005, perdeu para o São Paulo e agora, depois de 17 anos, tem a chance de fazer história e levar pela primeira vez o título da América para o Paraná. Além disso, garantir um final de carreira glorioso para Felipão. A informação que nós vamos passar agora não é nada agradável, mas é um alerta que pode salvar uma vida. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 1 em cada 4 pessoas do mundo corre o risco de sofrer um AVC neste exato momento. O acidente cardiovascular, ou derrame, como é conhecido popularmente, é a segunda causa de mortes do mundo. Fica atrás apenas do infarto. E o tempo é um inimigo da vida, não é, Paty? Verdade, Dani. Cada minuto pode fazer diferença no socorro de uma pessoa que sofre um AVC. Para salvar memórias, salvar a mobilidade, salvar a própria vida. Por isso, um dia inteiro é reservado todos os anos para lembrarmos a importância de se cuidar. Amanhã, sábado, dia 29 de outubro, é o Dia Mundial de Combate ao AVC.
Dia de valorizar as pequenas coisas que podemos fazer e muitas vezes não damos importância, como andar ou simplesmente falar. Vamos acompanhar na reportagem especial da Maria Clara Leite. Pensamentos, sensações, comunicação, movimentos. Todos os comportamentos do indivíduo são gerados pelo cérebro, o órgão mais importante do corpo humano. Por isso, um acidente vascular cerebral pode deixar uma série de sequelas e até levar à morte. O AVC é uma doença neurológica grave e frequente que acontece quando alguma região do cérebro fica sem suprimento adequado de sangue. E os fatores de risco são vários, como o tabagismo, o consumo excessivo de álcool e drogas ilícitas, obesidade e má alimentação, além de diabetes e hipertensão arterial. Disparadamente, o principal fator de risco, não é? Hipertensão pode levar a AVC isquêmico, AVC hemorrágico, a demência vascular, a rotura de um aneurisma, tromboses generalizadas, enfim, uma série de complicações. As cardiopatias também merecem atenção. Algumas cardiopatias, principalmente as cardiopatias que levam a arritmias, principalmente uma arritmia chamada fibrilação atrial, com muita frequência provocam êmbolos, coágulos dentro do coração, e no batimento cardíaco esses coágulos são liberados e vão para o cérebro, entopem um vaso e causam um AVC. Por isso, antes de chegar a esse ponto, o especialista indica que doenças consideradas fatores de risco para um acidente vascular cerebral precisam ser tratadas o quanto antes, pois seus tratamentos são muito mais simples e eficazes. Cerca de 300 mil brasileiros são diagnosticados com AVC todos os anos. 30% deles vão a óbito. A agilidade no atendimento médico é primordial para reduzir riscos. Por isso é tão importante conhecer e perceber os sintomas. Os principais parâmetros que nós vamos usar para caracterizar um AVC? Primeiro, que é uma doença aguda. É um indivíduo que está bem e em questão de alguns minutos, em pouco tempo, apresenta um sintoma. De repente, um lado do rosto entorta. A fraqueza toma conta de um dos braços ou pernas e até a fala fica prejudicada. Começa a falar com dificuldade, começa a falar como se tivesse um objeto dentro da boca. A gente classicamente fala, começa uma batata quente na boca, não consegue se expressar ou não consegue falar nada, né? Mesma coisa a compreensão, às vezes a pessoa não consegue compreender. Você fala uma coisa, parece que entendeu, mas não entendeu. Ao perceber um desses sintomas, é preciso buscar atendimento médico o mais rápido possível. Quanto mais tempo, maior a perda. Por isso que o AVC é uma emergência médica, uma emergência neurológica que tem que ser tratado o mais rápido possível para que consiga reverter esse problema. Mas o doutor alerta que melhor mesmo é prevenir o AVC, controlando os fatores de risco por meio da manutenção de uma vida saudável, com boa alimentação, consumo regular de água, prática de exercícios físicos e noites bem dormidas. Fica aí o alerta e olha, essa edição fica por aqui. Agradecemos demais a sua companhia. Uma ótima tarde para você e até mais. Não esqueça que daqui a pouco o Kleber Werneck chega com mais informações. Uma ótima sexta-feira para você e até mais.